por aí. Giovanni Afonso, ontem nós tivemos a divulgação por parte da Confederação Brasileira de Futebol da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Acabou o mistério, Giovanni Afonso. Agora, o Santos e o seu torcedor sabem qual é o caminho para voltar para a série principal do futebol brasileiro. Giovanni? Vamos lá, Marcão. Foi divulgado ontem pela CBF a tabela do Campeonato Brasileiro e já sabemos qual será o adversário em cada uma das 38 rodadas da competição, Marcão. E muita expectativa ali com quem seria a estreia, com quem seria o último jogo no campeonato. E tá aí na tela, primeiramente, a tabela do primeiro turno, Marcão. O Santos inicia o Campeonato Brasileiro da Série B contra o Paysandu na Vila Belmiro. Seguido disso, o Santos enfrenta o Avaí fora de casa, Guarani na Vila Belmiro, Amazonas em Amazonas, Ponte Preta no Moisés Lucarelli, Brusque na Vila Belmiro, América Mineira no Independência, Santos e Botafogo de Ribeirão na Vila Belmiro, Novo Horizontino em Novo Horizonte, Operário em Ponta Grossa, Goiás na Vila Belmiro, Mirassol em Mirassol, Chapecoense na Vila Belmiro, Ceará no Ceará, também teremos Santos e Ituano na Vila Belmiro, e esse jogo é muito importante, Marcão. Eu destaco essa 15ª rodada entre Santos e Ituano. Vocês se lembram que o Santos tem uma punição de 6 jogos sem torcida para cumprir. Então, esse jogo entre Santos e Ituano marcaria a volta da torcida do Santos ao estádio. Isso mesmo, Santos e Ituano seria a primeira vez que a torcida do Santos poderia acompanhar o seu time dentro de um estádio na segunda divisão. Terminando o primeiro turno, temos Vila Nova e Santos, Santos e Curitiba, CRB e Santos, e terminando Santos e Sport, o primeiro turno. E se a gente olhar, claro, vira a tabela para o segundo turno, né? Então todos os jogos Giovani, são invertidos. Quem joga... Oi, diga. Vamos falar um pouquinho desse primeiro turno, aí a gente já passa o segundo turno, até para a galera ter uma base um pouquinho desse primeiro turno. Você colocou um ponto importante. Somente na 15ª rodada o Santos vai poder jogar com seu torcedor na Vila Belmiro. É isso, né, Giovanni? Exatamente, Marcão, porque os 6 primeiros jogos como mandante serão sem torcida, a decisão do STJD referente a tudo que aconteceu no último jogo da Série A contra o Fortaleza. Então, Santos e Paysandu, Santos e Guarani, Santos e Brusque, Santos e Botafogo de Ribeirão, Santos e Goiás e Santos e Chapecoense, esses 6 jogos, em um primeiro momento, claro, o Santos deve recorrer, serão sem torcida na Vila Belmiro. E aí, só voltando a torcida na Vila Belmiro contra o Ituano. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho dos jogos do Santos aqui. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, Santos e Paysandu. Santos começa em casa, sem a presença do seu torcedor. Depois o Santos vai jogar com o Avaí, lá na Ressacada, jogo difícil. Depois o Santos tem o Guarani jogando na Vila Belmiro. Depois o Santos vai jogar com o Amazonas, viagem longa, jogo fora. Depois o Santos tem mais um jogo fora, que é contra a Ponte Preta em Campinas. Depois o Santos volta a jogar na Vila Belmiro, ainda sem público, contra o Brusque. Aí depois o Santos enfrenta o América Mineiro jogando no Independência. Na 8ª rodada, o Santos tem o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, tem o Novo Horizontino jogando também fora de casa. Aí depois o Santos vai enfrentar na 10ª rodada, o Operário, fora de casa. Na 11ª rodada, o Santos tem o Goiás jogando na Vila Belmiro. 12ª, Mirassol jogando em Mirassol. 13ª rodada, Chapecoense jogando em Chapecó. 14ª, o Ceará jogando no Ceará. 15ª, o Ituano. E aí o Santos tem a torcida na Vila Belmiro. Olha que coisa, hein? Olha que punição pesada para o Santos Futebol Clube. 6 jogos sem a presença da torcida na Vila Belmiro. 16ª rodada. Giovanni, me ajuda nesse símbolo aqui, por favor? Vila Nova jogando em Goiás. 17ª rodada, Curitiba jogando na Vila Belmiro. 18º, CRB jogando
fora de casa. E 19ª rodada, o Sport jogando na Vila Belmiro. Tá aí, portanto, os 19 jogos do Santos Futebol Clube, né? Agora, muito se fala, meu caro Giovanni Afonso, não dá pra gente falar ainda se a tabela é boa, se ela é ruim. Eu acho o seguinte, com todo respeito aos adversários do Santos, o Santos tem obrigação de subir. O Santos tem obrigação de subir, né? Começa jogando em casa contra o Paysandu, que é um time que está fazendo um bom início de temporada, né? Me lembro, até uma semana e meia atrás, nós mostramos um número aqui que o Paysandu tinha um dos melhores desempenhos nesse começo do ano. É claro que o campeonato regional que o Paysandu joga tem uma complexidade menor do que o Campeonato Paulista, é preciso ressaltar isso, mas o Paysandu começou bem a temporada, né? E é um time tradicional, mas enfrenta o Santos jogando aqui na Vila Belmiro. Então eu acho que o Santos tem a obrigação de subir para a Série A. Eu falava com o Giovanni fora do ar sobre isso, a gente até brincava, né, sobre o jogo contra o Sport, se a partida contra o Sport ela será ou não aquela partida decisiva, ou se não terá mais objetivo nenhum para o Santos. Na minha opinião, o Santos já chega na partida contra o Sport com a Série A garantida, com a vaga na Série A garantida. O que talvez possa valer essa última partida contra o Sport lá em Pernambuco, no início de dezembro, é justamente definir se o Santos é o campeão ou não da Série B. Mas eu entendo que o Santos sobe para a Série A com algumas rodadas de antecedência. Não vai ser fácil. Eu acho que fácil não será. Mas eu acho que o Santos volta para a Série A do futebol brasileiro com toda certeza em 2024. Giovanni Afonso? Então, assim, que é até complicado se falar, não é querer meter a soberba, mas é um fato. O Santos nunca disputou essa divisão, Marcão. A gente, por ser apaixonado por futebol, até assistia uma rodada ou outra da Série B ali. Eu acredito que assisti na temporada passada 5, 6 jogos da Série B no ano passado. Então, assim, Marcão, a gente sabe mais ou menos se baseando nas histórias dos times, mas como funciona uma Série B, isso nós, santistas, vamos aprender ao longo da competição, Marcão. Eu acho interessante o seguinte, nos campeonatos anteriores, na normalidade, a gente olhava um jogo, por exemplo, Santos e Goiás na Vila Belmiro. A gente já colocava vitória certa do Santos, a gente já garantia, esse jogo vai ser vitória. Santos e América Mineiro, esse jogo vai ser vitória. Mas, Marcão, agora o cenário é o seguinte, tanto o América Mineiro como o Goiás, até mesmo o próprio Sport, são equipes que vão lutar pelo título contra o Santos. Então é muito complicado de se prever. Mas a tendência, Marcão, é que o Santos suba sem dificuldades. Eu acho que o Santos montou um time bom, montou uma equipe experiente, melhorou o seu time de um ano para o outro. Eu acho que nesses clubes grandes, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, eu acho que todos que caíram para a segunda divisão, eu acho que nunca houve isso de em algum momento eles melhorarem o seu elenco. Normalmente havia uma piora no elenco da Série A para a Série B. Então, analisando os adversários, tem alguns que a gente tem até dificuldade de saber qual é o símbolo. Acredito que o Santos não terá dificuldades. A gente analisando ali as últimas rodadas, né, Marcão? Teremos como último jogo Sport e Santos em Pernambuco. Espero que não seja um jogo nervoso. Espero que seja um jogo no máximo ali para definir se o Santos vai ser campeão ou não, porque olha, Marcão, se o Santos chegar na última rodada, dependendo de algum resultado para subir, esse jogo aí em Recife vai ser duro pro coração santista, hein, Marcão? É verdade, não pode deixar para definir com o Sport lá, porque é pedreira, né? O Sport que é um dos favoritos a subir, né? Bateu na trave o ano passado, o Sport é um dos favoritos. Temos aí alguns clubes que têm chances. Nesse começo, você, claro, que usa muito a camisa para colocar quem são ali os favoritos para subir, né? Então você tem o Sport, você tem o próprio Curitiba, o Goiás, né? O Ceará, o América Mineiro, né? O Paysandu, que são ali Chapecoense, que é um clube tradicional, tal. Então você tem ali alguns clubes que você fala. Lembra aqueles 8 do Campeonato Brasileiro que normalmente a gente fala que brigam pelo título? Na Série B também. Você larga o campeonato da Série B com alguns clubes ali que, até pela camisa, pela tradição, né? Sempre surge uma surpresa. Sempre tem uma surpresa. Aquele time que você não espera muito e pode realmente surpreender. Por exemplo,
Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino perdeu o Rômulo, perdeu um bom jogador, mas o Novo Horizontino está fazendo um ótimo campeonato paulista, então é um clube que provavelmente vai dar trabalho. Você tem o Mirassol, por exemplo, que sempre vai bem na Série B. Então, você tem, por exemplo, a Ponte Preta, que fez uma boa Série B o ano passado. Então, a grande verdade é que nós temos clubes ali que dão trabalho, né? Que vão dar trabalho. Então, não é um campeonato fácil, não é um campeonato fácil, não, pelo contrário. Eu acho que a Série B vai ser um campeonato complicado, mas o Santos tem obrigação de vencer, eu acho que o Santos tem obrigação de ser campeão e automaticamente subir. Se vai ser campeão é uma outra história, mas o Santos precisa jogar a Série B para ser campeão. O grande protagonista da Série B se chama Santos Futebol Clube. Qualquer resultado que não seja o título da Série B, no meu ponto de vista, eu acho que teve ali, o Santos não foi tão bem como se esperava. Então o Santos tem que ser campeão da Série B. Eu acho que sobe, não consigo cravar se será campeão, porque é uma competição que não é tão simples assim, mas eu acho que sobe. Eu acho que o Santos sobe para a Série A do futebol brasileiro. O Gessé tá falando aqui, eu quis dizer do